A FAGE e a PUC Minas realizam de 2 a 4 de outubro de 2013 simpósios que tratarão dos temas secularização, religião e sociedade. A ação irá refletir a história da secularização nas sociedades ocidentais, o lugar e o papel das religiões neste novo mundo. O convidado do Religare para apresentar os objetivos dos eventos, que acontecerão na PUC Minas e na FAGE, é o professor Álvaro Pimentel, membro do comitê organizador dos simpósios. Seja bem-vindo, Álvaro. Quer sugerir um tema, fazer um comentário ou dar alguma sugestão para a nossa equipe do Religare? Você pode fazer isso pelas redes sociais. Siga @Flávio Senra pelo Twitter, curta a página Religare Conhecimento e Religião no Facebook. Você pode também ter notícias do programa na página tvhorizonte.com.br/Religare. Padre Álvaro, o que é que significa falar que as sociedades ocidentais vivem um processo de secularização? Bem, a secularização é um processo bastante complexo, né, que afeta as sociedades hoje, né? Para definir assim, de uma maneira sucinta o termo secularização, nós podemos dizer que secularização significa uma autonomia maior da vida social em relação às crenças religiosas, não é? No Ocidente, sobretudo, a religião desempenhou um papel de suplência durante muitos séculos, ou seja, ela se ocupou também de questões ligadas à política, não é? Direcionou o conhecimento científico. Então, o que nós vivemos hoje é justamente um processo em que essas realidades, a política, a arte, a ética, não é? Elas deixam de ter uma direção estritamente ou predominantemente religiosa. Elas se tornam mais independentes, mais livres, não é? Isso a gente vê sobretudo no termo da política, né? A política não tem mais um apoio direto na religião, né? Uma justificação religiosa direta, né? A política, pelo menos nos estados democráticos, o que ela busca é um estabelecimento da sua legitimidade de forma no diálogo com a sociedade, né? Sim. É a expressão reconhecida, inclusive, pelos nossos telespectadores, até para o público não especializado nesses assuntos como secularização, religião, é a expressão Estado laico. Exato, em que a expressão Estado laico reflete esse cenário que nós estamos conversando aqui. Exato, é um Estado laico, ou seja, um Estado não confessional, né? Um Estado que não confessa uma religião particular. Então, esse Estado que não confessa uma religião particular é o único Estado apto a defender a liberdade religiosa, né? Que é um valor hoje para as igrejas cristãs, né? Por exemplo, no Concílio Vaticano II, nós temos uma declaração, né, dos padres conciliares que defende a liberdade religiosa, chama-se Sobre a Dignidade Humana, né? Ora, para que haja liberdade religiosa em todos os estados, é preciso que nenhum estado seja religioso ou tenha uma religião particular, mas que permita, pelas suas leis, a vigência de um pluralismo religioso na sociedade. Falar em secularização significa banir a religião do cenário público? Essa é uma questão extremamente importante, né, complexa. Para alguns, né, sobretudo no final do século XIX, né, significava, de fato, banir a religião do espaço público, né? Mas hoje em dia, os principais pensadores, né, dessa questão procuram propor modos, né, de que a religião esteja presente no espaço público, porque eles perceberam que a religião é inspiradora, é motivadora, ela leva a engajamentos éticos, políticos, né? Mas, por outro lado, é difícil numa sociedade plural, com diversas confissões religiosas, né, expressar essas convicções e se fazer compreender por outros que não são da minha tradição. Como é que eu, que sou católico, por exemplo, né,
me expresso na vida social de tal modo que um muçulmano, que um judeu, não é? Que um hindu me compreenda, não é? E que a minha fé católica, cristã, ajude a essa sociedade a progredir no sentido da justiça. Né? Você falava que no Ocidente o cristianismo ele exercia um papel de suplência no âmbito político, econômico, artístico, educacional, cultural, enfim. Sim. Hoje, seria possível falar do papel do próprio cristianismo na gênese, na elaboração da história desse processo de secularização? É uma questão controversa, né? Mas, de fato, eu diria, não propriamente de forma voluntária. Né? O cristianismo, ou a Igreja Católica, não é? Sobretudo, que esteve... Não, também as igrejas protestantes em vários países da Europa. Em vários países da Europa. Né? Essas igrejas não tiveram a iniciativa de propor que a política, por exemplo, fosse autônoma em relação à religião. Né? Mas alguns pensadores defendem que na própria lógica, né, ou no próprio modo de ser da religião cristã, já estava escondido, né, esse dinamismo que levaria à secularização. Por exemplo, nós cristãos afirmamos que o Cristo se encarnou, né, quer dizer, que o Verbo se fez carne, né, ou seja, que Deus enviou o seu Filho para a salvação do mundo. Né. Ora, quando Deus se faz carne, ele valoriza as realidades terrenas. Né? Essas realidades, elas ganham por si mesmas um preço e um sentido que elas não teriam, né, se Deus estivesse distante da sociedade. Né? A sociedade deveria se voltar para Deus e perguntar, como eu devo agir? Mas se Deus se faz carne, então isso quer dizer que a própria sociedade tem uma dignidade, né, e uma vocação de realizar-se que a leva a uma autonomia em relação a uma visão teocêntrica do mundo. Né? Pois. É uma lógica escondida no cristianismo, né, e que se revela num momento dado da história. Que alguns, inclusive, antes mesmo do cristianismo, já no judaísmo vem esse movimento. Já no judaísmo vem esse movimento, exatamente, porque embora haja esse mediador, que é o profeta, né, entre a palavra de Deus e o povo, a palavra de Deus se dirige ao povo. Né? Deus se faz palavra, né, participa da história do povo, né, e pede ao povo que seja justo. Então, quando Deus pede ao povo que seja justo, né, que aprenda a ser justo, de algum modo nós podemos interpretar isso assim, de um modo muito amplo, né? Deus promove a liberdade desse povo. Né? Sim, sim. Seria possível, considerando os estudos sobre a secularização, traçar assim, algumas linhas sobre a história do processo de secularização, identificar assim, a gênese, conflitos e até mesmo em que direção caminha o processo de secularização? Bem, são hipóteses, né, que nós podemos fazer, mas num primeiro momento, o que nós temos é esse papel de suplência. Pensando no Ocidente, na Europa e mesmo depois na América, né, porque toda a colonização da América Latina, pelo menos, tem esse pano de fundo. Né? Então, no primeiro momento, a Igreja desempenha um papel de suplência, um papel de justificação, né, do Estado, né? Então esse é o momento assim em que a secularização está, por assim dizer, ausente. Né? Mas depois, sobretudo no século XVI, XVII, XVIII, né, quando há um progresso grande dos conhecimentos científicos, ocorre também a necessidade do ser humano repensar todo o seu mundo, né, e repensar a partir dele mesmo. Né? É o momento da modernidade. Né? Então, a modernidade é esse momento em que o ser humano assume a tarefa de constituir o seu mundo, né? De construir a realidade em que ele vive e de fazê-lo do melhor modo possível. Agora, é claro que nesse momento, a religião ela deve se retirar um pouquinho, respeitar esse foco. Né? E o primeiro movimento seria um movimento de recusa da parte da religião. Não simplesmente por apego ao poder, mas por um temor
de que com esse passo, né, a sociedade se desestruture, porque a sociedade está montada, né, está fundada, digamos assim, apoiada, né, sobre verdades religiosas. Se a gente tirar esse fundamento, né, para que a gente mesmo construa agora essa sociedade, o risco é que ela despenque, né? Então há essa preocupação, a recusa da secularização. Mas pouco a pouco se vai procurando meios de articular essa secularização também com os fenômenos religiosos, né? Então eu acho que uma perspectiva muito fecunda para o futuro da secularização hoje, né, e das religiões no mundo secularizado, é a perspectiva da inspiração, né? Tratar o fato religioso não simplesmente como uma revelação, que é o núcleo mais forte dele, mas como um fato revelador, um fato que faz pensar, um fato que inspira, né? Então, trazer das tradições religiosas valores, atitudes, né, que conduzam a sociedade no seu processo, que é um processo de mais justiça. Perfeito. Nós vamos fazer um breve intervalo, vamos continuar a nossa conversa. O Religare de hoje conversa com o professor jesuíta Álvaro Pimentel. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Religare. Hoje eu recebo o professor Álvaro Pimentel, professor da FAGE. Ele é membro do comitê organizador dos simpósios que tratarão os temas secularização, religião e sociedade. Álvaro, um aspecto da secularização que nem todos conseguem ver é a questão da pluralidade religiosa. O evento da pluralidade religiosa revela algo do processo de secularização. É verdade. Tendo em vista essa questão da pluralidade, você mencionava isso também no final do primeiro bloco, o que é que significa tratar assim de uma cultura de tolerância, de respeito, né, no cenário da sociedade secular? Eu diria que com o processo de secularização, uma vez que a religião se retira, ao menos diretamente, né, do cenário público, a tendência é que a religião se torne um fato da privacidade pessoal, não é? E essa é uma tendência, como, aliás, todo fato histórico, ambígua, não é? Porque é verdade que, por um lado, ela pode se tornar uma tendência a uma tolerância em que tudo vale, portanto, nada vale, não é? Mas, por outro lado, retomando o tema do respeito, não é? Se trata de encontrar um modo religioso autêntico, né? Ou seja, que cada pessoa deva assumir a vocação religiosa, né, de um modo autêntico. Ora, cada pessoa é diferente, né? Então, nós começamos a permitir, portanto, essa diferença, quando há essa privatização, da religião no âmbito da sociedade. São diversos grupos religiosos, né, diversas igrejas ou denominações religiosas, né? Mas dentro dessas denominações religiosas também são diversas atitudes, podemos dizer assim, diversas espiritualidades, não é? Modos de viver a religião que levam em consideração a busca de autenticidade que está presente no mundo de hoje. Sim. Como a questão Deus, experiência de Deus, a vida espiritual, como fica tudo isso no mundo secular? Secularizado. O secularizado, Ainda há espaço? Eu creio que ainda há um espaço muito importante para a experiência de Deus, sobretudo porque o nosso mundo hoje, ele se vê montado por modelos, não é? Então nós temos um modelo econômico, nós temos um modelo político, não é? O modelo é sempre uma redução da realidade. Não é a realidade diretamente, não é? É uma redução de como funcionaria a realidade se ela fosse idêntica ao modelo. Isso quer dizer que o modelo deixa muita coisa de fora. Então, a gente vive num mundo em que as pessoas sentem, no modo como se organiza a sua vida, né, que muita coisa está ficando de fora, né? Então,
Então, numa sociedade de produção, numa sociedade de consumo, por exemplo, há uma série de questões que não são resolvidas ou respondidas pela produção e pelo consumo. E, sem dúvida, um eixo central é a questão do próprio sentido de tudo isso que nós estamos fazendo, né? Nós estamos aqui para produzir melhor, para consumir mais, para que se produza melhor e se consuma mais, simplesmente, né? Ou há um sentido qualquer na história? Quando nós nos perguntamos pelo sentido da realidade, aí nós vamos além desses modelos, há um movimento de transcendência, não é? E nesse movimento de transcendência é que pode se enraizar a experiência de Deus no mundo de hoje. E qual seria então o papel das tradições religiosas nesse processo? É um papel, pelo menos um duplo papel, né? O primeiro é de entender o processo, né? As tradições religiosas hoje não podem mais se expressar como se elas fossem instituições hegemônicas na sociedade. Elas têm que compreender que existe um certo distanciamento entre a sua tradição religiosa, teológica e até simbólica e o modo como a sociedade vive hoje. Então, um esforço de aproximação da realidade das pessoas, né? Um esforço de simpatia com aquilo que as pessoas estão vivendo, né? Com seus dramas, as suas questões, as suas alegrias, as suas tristezas, né? Então, esse é o primeiro movimento. E o segundo movimento seria este de nós buscarmos, né, formas de experiência que mostrem justamente como que esse sentido pode se manifestar na vida humana, não é? Essas formas de experiência podem ser experiências propriamente sacramentais, né, como no caso da igreja, né, entrada dentro dos ritos, né, da linguagem simbólica, né, ou buscas mais pessoais, né, como nós vemos hoje nas tendências de meditação, de relaxamento, né. Se trata sempre de uma saída de um mundo que, em grande parte, se torna automático, né, um reencontro com a gratuidade, a contemplação, o sentido da beleza, da poesia, né, que constituem também o ser humano. Sim. Eu estou aqui com duas imagens. Né? Uma delas é do Papa Francisco, né, convocando os cristãos, particularmente os católicos, a irem ao encontro, né, a viver essa experiência da proximidade, principalmente com os pobres. E também uma outra questão que vai um pouco na contramão dessa proposta, mas dentro do que você falava, sobre determinados segmentos da vida religiosa que querem sequestrar, né, o sentido, né, e reagem ao processo de secularização, né, querendo sequestrar o sentido e se apresentando como donos de certa verdade, como se com isso pudessem salvar o mundo desse processo. Como é que você vê essas duas tendências? Uma tendência que vai dentro daquilo que a gente está conversando aqui, eu tenho entendido que é a sua proposta, de ir ao encontro, de dialogar com o mundo, com as realidades terrestres, né, e de encontrar aí um sentido. E esse outro mundo, esse outro movimento, né, que é meio de sequestrar a história, né, nesse caminho, enfim, de secularidade, de pluralidade, onde a religião ainda tem espaço para apresentar também algum sentido. Há diversidade de propostas religiosas no mundo, né? Mas a gente pode dizer que há certas linhas de convergência entre elas, né? Por exemplo, a experiência da compaixão. É claro que essa é uma experiência evangélica, né? Ela também é uma experiência, por exemplo, budista. Ela é uma experiência judaica. Nós podemos encontrar os traços da compaixão na tradição islâmica, né? São maneiras diferentes de ver, de sentir a compaixão, mas há uma certa convergência. Ora, há sofrimento no mundo hoje, não é? Há a fome no mundo, há miséria, há abandono no mundo. Então, as pessoas movidas pela experiência religiosa e pela experiência da compaixão podem se voltar para o sofrimento. Então, nós vemos aí uma possibilidade, né, de diversas tradições religiosas
trabalharem juntas, né, autenticamente, e inclusive iluminando umas às outras, porque cada uma tem um certo modo de compreender a compaixão que vai enriquecer o modo como as outras a compreendem. Então, eu creio que aí está uma possibilidade, ou um exemplo apenas, entre vários outros que poderiam ser dados, né, desse ir ao encontro das pessoas, da proximidade, né? Porque há sofrimento no mundo, por exemplo. Agora, essa outra atitude de sequestrar o sentido, né, de querer recusar um mundo, ela é muito perigosa. Em primeiro lugar, porque a gente não consegue negar a realidade. Mesmo que a gente queira, mesmo que a gente ache que a gente pode formar uma espécie de pequeno gueto, não é, em que essa realidade vai ser negada, ela não é negada, ela penetra, ela perpassa tudo. Sobretudo porque hoje nós vivemos no mundo da comunicação. Não é? Tudo é veiculado, todas as ideias, todas as opiniões. Né? Então é inútil tentar fechar-se. Né? Outra postura seria, que não é a recusa, seria de limitar. Até aqui a sociedade pode mandar, até aqui o mundo diz o que é o correto, mas daqui para cá quem diz é a fé religiosa. Só que é extremamente problemático para a fé religiosa, porque a fé deve inspirar o mundo e não se deter em pequenos campos, né, que são campos de resistência ao mundo. O desafio é articular essa fé com o mundo, né, e não estabelecer fronteiras estanques entre o mundo em que nós vivemos e a fé que nós professamos. Agradeço muitíssimo a sua participação aqui. Vou deixar para os telespectadores algumas informações sobre os simpósios, mas deixo, em princípio, já o agradecimento aqui. Muito obrigado pelo convite. Espero retornar outras vezes para esse encontro assim tão simpático. Muito obrigado. Olha, se você tem interesse em participar dos simpósios da FAGE e da PUC Minas, alguns dados. Então, os simpósios vão acontecer de 2 a 4 de outubro de 2013. Se você quiser ligar para obter informação, a secretaria do evento fica na FAGE, o telefone é 3115-7000. Mas se você quiser acessar já a página na internet, www.faculdadejesuita.edu.br, também você pode acessar www.pucminas.br/ppgcr. O Religar é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre os nossos cursos de especialização e mestrado, para rever esta entrevista, ver fotos de bastidores, saber mais sobre o nosso convidado, você pode acessar a página do programa que você já conhece, pucminas.br/ppgcr. O Religar de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religar e Conhecimento e Religião.